A gente fala sobre economia, né, sobre a situação aqui de produtores do país. Enfim, o Ministério da Agricultura avalia a possibilidade de solicitar a inclusão temporária do arroz, do milho e da soja na lista de exceção à tarifa externa comum. Isso seria uma forma de equilibrar o mercado doméstico e impedir o aumento de preços de produtos da cesta básica. Sobre esse assunto, a gente conversa com o coordenador institucional do IFAG, é o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, Leonardo Machado. Leonardo, obrigado pelo contato aqui com a gente, em áudio e também em vídeo. Bom dia. Bom dia a todos. Gostaria que primeiro o senhor explicasse, para quem está nos ouvindo e não sabe do que eu estou falando, o que são essas tarifas e qual pode ser o impacto dessa inclusão temporária do arroz, do milho, da soja, na lista de exceção à tarifa externa comum. O que é a tarifa externa comum, Leonardo? Bom, a tarifa externa comum, ou resumidamente TEC, são tarifas que países de fora do Mercosul, isso é importante ser colocado, eles têm que pagar para que os produtos entrem no país. Todo país que não possui um acordo comercial, tanto em grupo quanto unilateral, entre dois países, né, eles pagam essas tarifas. É assim com o produto americano, é assim com o produto da União Europeia. Todos os países fora do Mercosul têm esse tipo de tarifa. Então, essa é uma estratégia do governo para facilitar, muitas vezes a estratégia adotada para facilitar algum produto que existe uma escassez no país, ele possa entrar aqui dentro de forma com um preço mais reduzido do que é comum. Bom, e aí, qual seria o impacto nesse momento? Arroz, milho e soja para os produtores, por exemplo, aqui de Goiás, mas para os brasileiros, se esses produtos entrarem de uma forma, com uma concorrência assim, mais facilitada, né, Leonardo? Sim, para o milho e para a soja, como são commodities agrícolas, e o Brasil é um importante produtor nesse tipo de produto, talvez o impacto não seja tão grande como se possa esperar, tá? Uma vez que o mercado é aquecido. Para a questão do arroz, pode chegar um outro produto importado, principalmente produto americano, chegando aqui no Brasil. Porém, também, como o nosso câmbio ele está muito elevado, ele está aí muito mais próximo dos R$ 6, né? Então, esse produto também, dificilmente ele poderia causar um impacto tão positivo quanto é esperado. Porém, é uma estratégia que o governo tem tentado para desafogar um pouco essa questão do preço que a gente tem encontrado aí nos supermercados, principalmente para o arroz. No começo do ano, a gente viu, chegou a entrevistar aqui o pessoal da área de indústria de esmagamento de soja, né, o óleo, um deles, e eles reclamavam que estava havendo um crescimento muito progressivo das exportações de soja, especialmente para a China, e que isso provocaria falta do produto no mercado interno. E a gente viu agora que, além do arroz, subiu também o preço do óleo de soja. Já é reflexo da falta de soja no mercado brasileiro para o consumo interno? Não acreditamos que seja isso. Veja bem, vamos pegar o exemplo de Goiás. Goiás só exportou até o momento 40% da sua safra, não passou disso. 60% da produção goiana ficou no estado. O que a gente observa no preço da soja é realmente a questão cambial. O dólar saltou aí diante da pandemia de 3,50 para quase 6. E esses produtos, tanto soja, milho, arroz, são commodities, elas têm seus preços baseados em bolsas internacionais. E para fazer essa transmissão de preço para dentro das regiões produtoras, você precisa do fator cambial, você faz a transformação. Então, a grande valorização que a gente está observando nesses produtos agora, dos preços deles, é por causa da questão cambial. A exportação, sim, ela traz uma maior competição pelo produto. Porém, a questão de a gente falar de escassez por causa da exportação, a gente não acredita por causa desses dados que mostram que só 40% da nossa produção ela foi exportada. Leonardo, antes da sequência da Cileide, só a orientação aqui para o vídeo, o senhor levantar um pouquinho a câmera que a gente está perdendo o seu rosto um pouquinho. Sim, Cileide. Pois é, mas as exportações brasileiras de soja cresceram muito nesse ano, né? O Goiás não cresceu?
Cresceu sim, mas a gente cresceu também em produção. O ano passado, a gente produziu em torno de 10 milhões de toneladas de soja. Esse ano chegamos a quase 13. Então, tivemos um crescimento de produção bastante alto. E as exportações avançaram também. Mas é igual a gente tem colocado. Ela avança, mas ela não leva toda a nossa produção. Tanto que os casos, se a gente pegasse desde fevereiro até o mês de julho, né, que a gente tem os dados, e pegar a produção, a gente percebe que somente 40% saiu exportado, o restante ficou aqui no estado, ficou sendo processado. E a gente sempre fala, né, o impacto disso é muito do dólar. O dólar pressiona demais os preços desses produtos, e fazendo com que tenha esses valores tão elevados como agora. A gente tem ouvido notícias de que os agricultores estão vendendo a safra que eles ainda nem plantaram, né? A safra de 2021. Isso não provoca reflexos aqui no mercado? Por que eles têm feito isso? O produtor, quando é comum o produtor, para se financiar a sua produção, ele fazer isso. Ou seja, o que ele faz? Ele compromete parte do que vai colher para receber o adiantamento em relação a dinheiro ou até mesmo insumos para poder plantar. Isso é comum, isso tem crescido no mercado. Isso aí atinge em torno de 30%, 40% da nossa produção. Uma vez também o produtor não pode comprometer toda a sua produção, porque ele não sabe como é que vai ser a safra. Então, isso aí é uma prática comum tanto das empresas exportadoras quanto das empresas que processam produto aqui. Então, é mais uma demanda em relação à necessidade de se autofinanciar. Os produtores fazem isso. Inclusive, agora, a gente tem casos de que o produtor já está fazendo isso para a próxima safra daqui a 2 anos, né? 2022. Aproveitando esse preço da soja agora, causado pela questão do câmbio, para já travar os seus custos de produção e buscar uma melhor rentabilidade. Leonardo, o fato de se colocar arroz, milho, soja na lista de exceção da tarifa externa comum vai ter mesmo esse impacto nos preços da cesta básica, por exemplo? Bom, igual a gente colocou, acreditamos que possa dar uma aliviada sim, principalmente no caso do arroz. Mas igual a gente está colocado, o fator cambial pressiona muito, né? Esse produto, ele entra importado em dólar. E chegar aqui, ele vai precisar fazer a transformação igual qualquer produto interno passa. Então, assim, ele pode ter uma redução devido, lógico, você vai tirar um percentual de imposto na entrada desse produto, porém a questão do câmbio vai fazer com que esse produto chegue num valor aqui elevado. Lembrando que tanto no Brasil, quanto no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, nos Estados Unidos, o preço do arroz ele é baseado numa referência de uma bolsa internacional. Então, ele é muito semelhante. Tá? Então, por isso eu falo, o fator cambial acaba afetando muito. Só para explicar para o nosso ouvinte, o IFAG, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, está relacionado à FAEG. Como é que o Instituto tem realizado seus trabalhos e que trabalhos, Leonardo? Então, o Instituto hoje, ele se propõe a ser um centro de inteligência do agronegócio goiano. Ele foi formado pela FAEG, pelo Senar e pela AproSoja, que são os produtores de soja. E lá trabalhamos com vários projetos, fazemos análises diárias, semanais e mensais do mercado, além das cotações agropecuárias que divulgamos diariamente para todos os nossos produtores. Então, dados como esse, da questão dos 40% que foi exportado de soja, realizamos constantemente para estar balizando e trazendo boas informações para o mercado. Leonardo, se não a exportação de grãos não está afetando o mercado interno, por que então que o Ministério da Agricultura está discutindo essa alternativa de criar uma espécie de barreira tarifária aí, ou de tirar uma barreira de tarifas para a entrada de produtos no Brasil? Uma forma de amenizar, uma tentativa. É o que ele pode fazer, né? A gente não consegue fazer um outro modelo de proposta para tentar balizar o mercado interno. Mas veja bem, vamos pegar só o caso da soja, né? Quem é o maior produtor de soja? É o Brasil, segundo pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda nem colheu a safra de soja deles, então não vai conseguir entrar. O terceiro é a Argentina, que está aqui do nosso lado e já não tem tarifa, porque é um mercado comum. Então, veja bem que toda essa situação faz com que a gente espere que não cause tanto impacto na questão de preço.
Pois é, então, se essa medida não vai causar impacto, e o Ministério está tomando a iniciativa de tomar uma medida, é porque ele sente que precisa de interferir, né, nesse equilíbrio aí, que está havendo um desequilíbrio. O governo não pode tomar uma outra medida que seja, então, mais eficaz para controlar essa exportação do que essa que ele está dizendo que vai tomar e que você acha que não vai ter eficácia? Eu acredito que seja difícil uma outra medida sem atrapalhar o livre comércio, né? O mercado ele é aberto e ele se autorregula. O que a gente pode esperar, o que a gente tende a demandar mais de uma iniciativa do governo, é incentivar a produção. E isso até mesmo os setores privados podem fazer. Vamos falando um pouquinho agora do arroz. O estado de Goiás era um importante produtor de arroz, né? Há alguns anos atrás. E essa produção só veio caindo. E aí a gente repara que o que aconteceu? O produtor ele foi mais motivado a produzir soja e milho do que arroz. Por que não os elos da cadeia sentarem e buscar formas de incentivar a produção desse produto aqui em Goiás? Então, a questão do mercado, para evitar que situações como essa ocorram, é trabalhar em cadeia, e o governo está auxiliando para que a gente aumente cada vez mais a produção. O Brasil tem condições disso, de forma ambientalmente correta, de forma economicamente sustentável, fazer com que a gente avance em produção desses produtos, tirando, assim, o que a gente chama de pressão de demanda, que a gente tem sofrido muito. E a gente pode colocar não só soja, milho, arroz, a gente pode colocar trigo. O trigo é um produto fundamental para nós, e 50% do nosso trigo é importado. Por que não incentivar a produção desse produto aqui no Brasil? Pois é, mas essas suas propostas de incentivar a produção de outros grãos, ela é de pelo menos médio prazo. No curto prazo, a questão da segurança alimentar da população brasileira não é mais importante do que o livre mercado? Quer dizer, o governo não tem que pensar primeiro na segurança alimentar brasileira? Se fosse uma ameaça de falta de produto, poderia pensar alguma coisa. Mas veja bem, no caso do arroz, produzimos quase 2 milhões de toneladas de arroz no Brasil e consumimos em torno de 11 milhões. Então, quer dizer, a gente consegue produzir tudo que a gente consome. Lógico que a gente exporta em torno de 1,5 milhão e importa 1,5 milhão. Então, se tivesse uma falta de produto realmente, se faltasse nas prateleiras dos supermercados um produto para ser consumido, poderia sim ser pensado alguma coisa. Mas a gente observa que não, que a gente não tem essa falta, a gente não exporta tudo para deixar desabastecido aqui. Existe um equilíbrio dentro disso. E o que a gente tem que trabalhar é igual a gente está colocando, a gente está acompanhando e aumentando. Vamos lembrar que, no caso do arroz, o consumo do arroz ele vinha caindo nos últimos anos, internamente no Brasil. Ele, por causa dessa questão de pandemia, ele aumentou um pouco, mas nem por isso deixou de ultrapassar a nossa oferta total. Pois é, tem o produto, você está dizendo que não falta produto, mas ele dobrou de preço. Né? E isso significa que boa parte da população não vai poder tirar esse produto do supermercado. Então, nós estamos falando, sim, de uma questão de segurança alimentar. Mas é igual a gente está comentando, muito dessa questão se deve ao câmbio. A gente tem que pensar que esses produtos, todos eles têm preço baseado em bolsas internacionais. E quando você tem uma transferência desse preço de lá para cá, o câmbio afeta demais. Vamos lembrar que o dólar, antes da pandemia, era em torno de 3,50, 3,70, e hoje está quase 6. Você imagina o impacto que isso aí causa num preço de um produto. Então, a gente tem que botar na balança isso. E observar que muitas dessas questões são questões econômicas. Pois é, para o nosso ouvinte entender, quando você fala que o câmbio interfere, o produto, eu entendo, e queria que você explicasse isso para o nosso ouvinte, que o preço do produto, mesmo que não seja, que eu não importe ele, o preço do produto internamente, ele é negociado em dólar, é isso? Exatamente. Vamos botar o seguinte, vamos pegar o caso do arroz. O arroz ele é produzido tanto no Brasil, quanto no Uruguai, quanto na Argentina, quanto no Paraguai, no Sudoeste Asiático, nos Estados Unidos. Todos esses países produzem arroz. E como eles produzem arroz, muitas vezes em quantidade superior à sua demanda, eles exportam. E essas exportações, para que tenha um preço único em todo o mundo, existe uma bolsa de valores que você tem, que você determina como se fosse um preço mundial. E aí esse preço mundial
que faz com que tenha uma referência de preço para todo mundo. E esse preço ele é em dólar. Então, por exemplo, eu vou comprar um arroz, eu vou importar um arroz vamos imaginar, dos Estados Unidos. Eu vou pagar esse arroz, o preço da Bolsa de Valores já e transferir ele para cá. E quando eu vou pagar esse preço da Bolsa de Valores, ele está em dólar. Então, para entrar aqui, eu vou ter que transferir esse preço de dólar para real. Vamos imagina que o preço da saca do arroz lá nos Estados Unidos seja R$ 30 dólares. Há um tempo atrás, esse 30 dólares era 90. Hoje, esse 30 dólares vai chegar a 150. Você veja que o preço do produto pouco variou foi o câmbio. Pois é, mas você falou agora há pouco que a gente importa 1 milhão de toneladas e consome 11, então essas 11 é produzida internamente. É isso que eu queria entender. Por que o preço em dólar afeta não só 1 milhão que a gente exporta, mas afeta os outros 11 milhões que são produzidos aqui no mercado interno? Porque eu não posso ter preço diferente, nem mesmo para um preço que estou produzindo internamente, nem para um produto que eu vou exportar. O preço ele tem que ser o mesmo, para que a gente possa ter um equilíbrio de mercado. Então, por exemplo, eu não posso ter um preço de importação mais caro e um preço de consumo interno mais barato. Ele vai ser sempre um preço de referência de todos os grãos, independente se ele é importado ou exportado. Mas a referência, com certeza, vai ser o que a gente está tendo como referência a Bolsa de Valores internacional. É isso que eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte. Rubens. Assim, vamos pegar. Sim, Leonardo, então, pode completar. Vamos pegar assim a soja, para ficar mais tranquilo, né? A soja é negociada na Bolsa de Chicago. Ela tem uma referência de preço lá. E aí, essa referência de preço, ela vai ser o preço para ser praticado no Porto de Paranaguá, que é o porto que a gente exporta. Aí, o comerciante, ele vai comprar esse preço para poder exportar. Ele vai ter um preço lá de R$120. Quem vai processar vai ter que pagar o mesmo preço do importador, porque é um preço negociável, é o preço de referência mundial. Então, a gente sempre tem que ter um preço da importação, da exportação e do consumo interno, que vai ser o mesmo para que tenha equilíbrio de mercado. Ok, Leonardo, obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente, né? Tentar também nos explicar aqui sobre esse processo. Obrigado pela entrevista e bom dia, boa semana aí. Boa semana para todos e a gente está sempre à disposição para estar informando vocês sempre que for necessário. Obrigado pela disponibilidade aqui. Nós conversamos com o coordenador do IFAG, o Instituto de Fortalecimento da Agropecuária aqui no estado de Goiás, falando aí sobre essa possibilidade, né, essa estratégia do governo de incluir arroz, milho, soja na lista de exceção à tarifa externa comum. Leonardo Machado, coordenador do IFAG, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás. Destaques à íntegra da conversa você confere no sagresonline.com.br.